Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Dia a Dia de um Lojista, onde mostramos o dia a dia de pessoas que são lojistas e também aquaristas. Estamos aqui com o Jefferson, da loja, isso aí, Oxygen Reef Store, galera. Voltamos aqui mais uma vez, fizemos o vídeo da visita e voltamos aqui agora para montar um naninho aí para iniciantes. Um nano bem legal, a gente já vai falar sobre ele e tal, mas que tem uma circulação diferenciada, tem um SAMP legalzinho. A gente já vai falar sobre ele. E aí, Jeff, será que vai ficar legalzinho esse aquário aí para iniciante? Vai ficar bacana, Thiago. Um aquário bem prático, bem fácil de se manter. E esse em especial com alguns diferenciais que a gente vai estar passando para vocês aí daqui a pouco. É isso aí. Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que a Oxygen Reef Store faz parte do inscrito fidelizado do Amantes do Aquarismo, ou seja, você vem aqui na loja e ganha desconto especial aí do cliente do canal aí. Vou estar passando as informações da loja aqui na tela para vocês verem, para quem quiser vir e tudo mais. Então não se esqueçam, vem aqui até a loja, ganha um desconto específico por você ser inscrito do Amantes do Aquarismo, hein, galera? Bom, pessoal, a gente fez um vídeo aqui visitando a loja. Vou deixar o card aqui em cima para vocês verem o vídeo. Mas para quem não viu o vídeo aí, quem não vai assistir agora, Jefferson, fala rapidinho o que é Oxygen aí, bem rapidinho pro pessoal que ainda não conhece aí, já que a gente não vai fazer um tour hoje. Legal, Thiago. Thiago, a Oxygen é uma loja especializada em aquarismo marinho, tanto em produtos como animais. Temos uma variedade muito grande de animais, nacionais e importados. Então, para você que quer montar um aquário marinho, independente do tamanho, nos procure, a gente consegue fazer alguns tipos de projetos e aí vai conforme a necessidade do cliente. Dá uma ligadinha pra gente, procura a gente consegue fazer um negócio legal, um projeto bacana para vocês. Bom, Jefferson, a gente vai montar esse aquário aqui hoje. Qual que é o propósito dele aqui? Vai ficar à disposição na loja? Para que ele vai ser feito aqui? Por que a gente está fazendo essa montagem? Sim, Thiago, legal. A gente está montando esse aquário para fim de exposição, para que as pessoas que estão iniciando no aquarismo marinho vejam que é possível manter um aquário pequeno, que a gente chama de cubo ou nano reef, de uma forma bem prática e simples. Então a gente vai montar esse aquário hoje, vai mostrar depois para vocês, o Thiago vai mostrar a evolução do aquário, enfim. Mas a gente vai começar do zero, preparação de água, testes, enfim. Tudo aqui para vocês verem como é prático manter um aquário pequeno marinho. É isso aí. Para quem não conhece rapidinho, pessoal, nano significa pequeno, vamos dizer assim, e o reef significa, é uma abreviação de recifes de corais. Então é um pequeno, é um micro recifes de coral. Essa é a ideia desse nome para quem não conhece aí. Exatamente. Também tem o pico reef, que é o micro do micro recife de coral mesmo. Tem o nano reef e aí começam os aquários um pouco maior aí. Pico vai entre 0 a 40 litros mais ou menos, de 41 a 100, 120 é um nano, não existe uma nomenclatura específica. Certo. E a partir disso são aquários maiores aí, pessoal. Bom, é isso. Só uma coisa rapidinho, a gente não vai colocar para quem aí tá chegando de paraquedas nesse vídeo, não conhece sobre aquarismo, etc. A gente não vai colocar animais no primeiro dia. Eu vou explicar no final do vídeo o porquê disso, mas a gente vai voltar depois, eu vou fazer um vídeo mostrando, colocando, introduzindo os primeiros animais nesse aquário, beleza, pessoal? Isso aí. Então, por favor, não coloque isso no canal. Cadê o peixinho? Que eu tô esperando até o final, não viu o peixinho? Sempre tem dessa. Agora eu vou começar a explicar no começo, no final a gente explica por que isso, beleza, pessoal? Bom, mas antes de montar o aquário, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Amantes.aquarismo, e no Twitter, que é Aquarismo, e todas as redes sociais da Oxygen Reef Store. Isso agora, chega de enrolação e bora montar o aquário. Bora. Bom, vamos lá, pessoal. A primeira etapa aqui é a escolha do display. Para quem não sabe o que é display, é a parte do vidro, a parte do recipiente onde vão ficar os animais. E tem a outra parte que é o compartimento de filtragem, que a gente utiliza uma coisa chamada SAMP, a gente já vai falar sobre ele. Vamos lá, Jeff. O display aqui, o aquário. Quais são as medidas e por que a gente escolheu essas medidas aqui? O aquário todo ele tem 40 por 40 por 40 centímetros, tá? Incluindo a parte de trás, que é o nosso sistema de SAMP, ou conhecido como dry wet também, que é essa partezinha de trás, depois o Thiago mostra para vocês. Exatamente para mostrar aquilo que eu falei no início, que é possível se manter um aquário pequeno, com corais, com peixes, invertebrados em geral. Então esse aquário a gente vai estar colocando um substrato, uma camada aqui nesse caso deve ter uns 5, 6 centímetros mais ou menos de substrato. Esse aquário ele contém também aqui atrás, na parte do SAMP, né?
Ele contém uma caixa de reposição de água doce. No final do vídeo a gente vai explicar por que tem isso e por que é legal ter. E uma bomba de 1000 litros por hora. O interessante desse aquário em especial, pessoal, é o sistema chamado sistema de cesto vidro, onde a água do aquário ela cai, a superfície toda do aquário desce uniforme, não por um único espaço, e sim a superfície inteira do aquário desce como bota, né, como caída de água e vem para o sistema aqui atrás que passa pelo sistema de filtragem. Esse aquário em especial está com uma bomba de 1000 litros por hora e nós temos também um sistema que seria o sistema de circulação, que é muito importante nos aquários menores, até mesmo porque as bombas de circulações vendidas, elas têm uma vazão mínima de 2000 litros por hora. Para esse aquário em específico é muito forte. Então a gente trabalhou aqui com um sistema, depois o Thiago pode até... Quando a gente entrar na parte da filtragem específica, a gente vai virar o aquário para vocês verem com mais calma. Aonde nessa tubulação existem 2 cortezinhos nas tampinhas de saída de água, uma numa posição e outra numa outra posição para que a água trabalhe realmente circulando, né, e fazendo o processo que tem que fazer dentro do aquário marinho. Explicando rapidinho, pessoal, a gente tem, igual ele comentou, 40, 40, 40. Isso dá um total de 64 litros. A gente acaba não tendo 64, exatamente. Porque, vamos explicar rapidinho para vocês por quê. A gente tem separado aqui o compartimento de filtragem e o aquário em si. No aquário deve ter em torno de uns 40 e poucos litros mais ou menos. Colocando mais o substrato, que a gente já explica o substrato para vocês e tudo mais, deve dar um volume assim de uns 30 litros reais mesmo de água aqui, mais ou menos, nesse recipiente. A gente no final vai falar também sobre animais que possam colocar, etc, mas já comporta boa parte dos animais que o pessoal mais gosta, aqui peixinho palhaço, neon goby, yellow watchman, alguns pseudocromes, enfim, a gente já vai entrar nessa parte aí. E por que esse tamanho é bom tamanho? Justamente por isso, assim. O Pico Reef, por exemplo, eu falei pra vocês que é até 40 litros, que na verdade vai virar uns 20 total, na verdade, é muito mais difícil de você controlar a qualidade da água, os parâmetros variam muito, por mais que você coloque animais existentes, eles acabam sentindo um pouquinho. Então, pra quem é iniciante, o ideal é um aquário aí desse tamanho mesmo, que aí já não é tão pequeno e também não é tão grande aí para quem quer um aquário de menor porte e quer iniciar com um aquário menor. Bom, pessoal, como o Jefferson comentou, a gente está aqui agora com o sistema de filtragem aqui, o compartimento de filtragem que é o SUMP. Dentro do SUMP tem os filtros, tem 3 tipos de filtro, a gente já vai explicar para vocês, mas só para explicar por que a gente utiliza esse tipo de filtro, pessoal. Quanto maior o compartimento de filtragem, melhor, porque acontece melhor a filtragem dos compostos orgânicos e tudo mais. E você também aumenta a quantidade de água que tem no aquário. Quanto mais água, mais estável o aquário é. No aquário de água doce pequeno, tem o costume de utilizar ring-on. Não que não daria para utilizar, mas o mais indicado é um SUMP traseiro ou um SUMP externo que ficaria embaixo ou qualquer outro lugar. Porém, como o pessoal costuma comprar nano para iniciar e não tem muito espaço, acaba que o SUMP traseiro, que é esse compartimento que fica atrás do aquário, acaba sendo mais fácil para a pessoa conseguir modelar na onde ele vai colocar o aquário. Vamos lá, para quem é iniciante, a gente vai comentar rapidinho sobre os 3 tipos de filtragem aí. Existem 3 tipos de filtragem principais aí no aquário de forma geral, mecânica, química e biológica. A mecânica, pessoal, para tirar resíduos maiores, restos de alimento, ração, fezes, tipo de coisa. E normalmente a gente utiliza o Perlon aqui, ou uma coisa que o pessoal chama de Shark Bag, que é como se fosse um Perlon, só que muito mais grosso, que retém mais a sujeira. Exatamente. Mas o Perlon, na maioria dos casos, já é suficiente para isso. Além disso, a gente também utiliza, a gente não vai colocar agora, mas a gente vai colocar depois, que é bom colocar, não que não é 100% obrigatório, mas que é bom colocar é o skimmer. O skimmer é também um filtro que ele faz um processo que retira também boa parte das impurezas do aquário antes delas se decomporem no aquário, que fica nessa parte. Jefferson, explica agora rapidinho o que é filtragem química e biológica para o pessoal. Então, Thiago, uma parte desse processo a gente pode usar o carvão. O carvão ele tira algumas impurezas da água, ele tira o odor da água e mantém a água cristalina. Também absorve compostos químicos. Absorve compostos químicos, exatamente. Várias coisas que possam ter de química. Tem gente que utiliza medicamento no aquário, fazer alguma coisa, ele vai absorver esse medicamento, enfim, ele tirou tudo que é químico mesmo do aquário
e tem algumas coisas químicas que acabam causando turbidez na água e tudo mais, então ele vai ajudar a absorver isso e deixar a água mais cristalina também, sem muito odor na água. E a filtragem biológica? São compostos orgânicos que adentram a água devido à comida, alimentação e que podem vir com o tempo a prejudicar a água. Eles se decompõem mesmo. Isso, aí exato. Com a decomposição acaba acontecendo um processo aí que o Jefferson vai falar agora. Sim. Esse processo ele pode gerar amônia na água, nitrito, nitrato, fosfato, enfim, alguns acontecimentos químicos que podem vir a prejudicar corais e peixes em geral. A amônia principalmente, pessoal, mata. A amônia é assassina. A amônia é tóxica e mata. Nitrito tem umas conversas se vai, se não vai, sim, enfim, mas também não é bom ter nitrito. Amônia e nitrito é bom ter zerado. A terceira parte aí que é dessa substância é o nitrato. A amônia vira nitrito, nitrito vira nitrato, nitrato vira nitrogênio, né? Acertou. O nitrato, pessoal, é o seguinte, o nitrato normalmente não mata uma quantidade um pouquinho maior. Porém, é bom você também regular ele para não deixar nem zerado e nem muito alto. O zerado também é ruim até para os corais, a gente já fala sobre corais que expulsam as zooxantelas, etc. Exatamente. Então eu vou deixar uma quantidade pequena. Então ter um filtro bem dimensionado vai ajudar a regular tudo isso. Então filtragem química, mecânica e biológica. E a gente vai ter tudo aqui, Pelon, carvão, mídias. Não necessariamente tem gente que consegue manter a filtragem biológica sem mídias, mas é legal ter um pouquinho também, isso vai do gosto do freguês aí. Eu gosto de manter um pouco de mídias também. E é isso, pessoal. Então esse é o filtro aí do nosso nano marinho, que é o mais indicado. Então, pessoal, complementando o que o Thiago disse, o nosso próprio substrato e as rochas que são colocadas no sistema ajudam a colonizar essas bactérias que são fundamentais para o nosso sistema. Então, por isso é legal ter uma quantidade boa de substrato, você ter rochas no seu aquário, que é para você manter esse ciclo da vida, onde você tem essas bactérias boas para o seu sistema e que acabam eliminando um pouco dessas outras ruins. É isso aí. As bactérias gostam de se fixar principalmente em ambientes porosos. Exatamente. Então, como o substrato rochas são e as mídias são, é onde vai estar a maior formação de bactérias. Bactérias se fixam em praticamente qualquer coisa, mas boa parte vai se fixar nesses 3 principais ambientes aí. E última coisa, a bomba de recalque que o Jefferson tinha comentado, que é o que a água vai ser puxada para dentro desse filtro, ela vai cair aqui, vai ser puxada aqui por baixo e a bomba vai direcionar essa água para a volta do aquário. Vamos lá, Jefferson, a gente tem um aquário aqui de 60 e poucos litros. Qual que é a vazão indicada para um aquário aí? Vamos pegar 100 litros. Que bomba seria para 100 litros, por exemplo, para um SUMP desse tipo aqui? Então, Thiago, na verdade, assim, para o sistema marinho, pessoal, quanto maior a vazão, melhor, desde que você não importune, não atrapalhe os animais aqui com uma turbulência muito grande de água. Para esse tipo de aquário, eu indico uma bomba de no mínimo 1000 litros por hora. Por quê? Porque esse sistema, ele tem um pouco de deficiência em circulação. Então, a própria força da bomba, trabalhando no recalque, que é o que a gente chama, que é tirar a água da parte de trás e jogar para frente do display, do sistema, ela acaba trabalhando como um circulador natural. Só para quem não entende muito desses termos, no ambiente natural dos animais, recifes de corais, etc., tem muita circulação de água, tem marés e tudo mais, então tem circulação. Então, além dos animais gostarem de circulação, a circulação ajuda a oxigenar a água do aquário também. Então são esses 2 fatores, e tem mais um terceiro, que uma boa circulação não vai deixar se depositar matéria orgânica no substrato e ficar decompondo lá. Vai levar isso pro filtro diretamente, no filtro isso daí vai ser eliminado. Então são esses 3 principais pontos. Vazão de bomba, pessoal, o pessoal calcula aí para marinho, em torno de 10 a 15 vezes a litragem do aquário. Então se o aquário tem, por exemplo, 100 litros, então em torno de 1000 a 1500 litros aqui. A gente tem aqui uma 1,3 vezes mais ou menos a litragem desse aquário aqui, beleza, pessoal? Bom, então agora que a gente viu o sistema de filtragem, a gente vai para a próxima etapa, que é falar sobre o Hardscape Layout, que envolve o substrato. Vamos lá! Vamos lá então, pessoal. O Jefferson já tinha colocado o substrato aqui. Substrato e rochas de aquário marinho são calcárias, ou seja, é do ambiente natural marinho. O ideal é sempre colocar... Tem o pessoal que usa uns layouts assim com coisas artificiais, mas o padrão normalmente é colocar esse calcário. O que é esse substrato, essa rocha que a gente colocou aqui, Jeff? Thiago, esse aqui nós temos algumas rochas vivas, que é o chamado, que é o que o Thiago falou. Algumas rochas que realmente
vem do oceano, tem um grau de porosidade muito grande. E essa aqui em especial, ó, é uma rocha fabricada, produzida, com o mesmo tipo de substrato que a gente colocou no layout aqui. Então é aragonita, que a gente chama, né? São conchas moídas, e essa rocha ela é feita de concha moída, que é a aragonita. Então é uma rocha que vai ter o mesmo princípio, a mesma função, porém essa em especial, ela foi produzida pelo ser humano, ela não é natural. E pessoal, só para vocês entenderem, tem uma coisa chamada pH, para quem não conhece, quem cai de paraquedas. O pH da água tem a propriedade da água que seria ácido, neutro, alcalino. No oceano as águas são alcalinas, entre 8 a 8,4 mais ou menos. O substrato dessas rochas, eles liberam substâncias na água, minerais na água, que vai ajudar a tamponar esse pH em 8,4 mais ou menos. Exatamente. Então eles vão ajudar principalmente nessa questão aí, além de serem porosos e ajudar a fixação de bactérias. Correto. Agora em relação ao layout, pessoal, o que é layout? É a disposição que a gente colocou aqui. Exatamente. Jeco, o que a gente pensou aqui mais ou menos? Então, Thiago, aqui a gente pensou em uma coisa bem simples, na verdade. Não travar a circulação do aquário, que é o que o Thiago falou um pouco antes, que é para poder essa água circular e os detritos não se depositarem debaixo das rochas, elas terem a passagem realmente de água, isso facilita muito. E pensando na saúde e qualidade dos animais, em deixar espaços para que eles transitem pelo espaço, pela caixa de vidro toda. Então assim, nós não encostamos rochas nos vidros, então o espaço, né, o display está praticamente livre para que os peixes possam nadar de uma forma mais tranquila, apesar da maioria gostarem de tocas, e isso também é oferecido nessa rocha. Tem um buraco no que meio. Tem alguns buraquinhos, a gente tem uma concha ali também que serve de abrigo para alguns animais. Então o layout tem que ser pensado dessa forma, né? Para que você transmita para os animais um conforto em relação a nado, é isso aí, e qualidade de vida. É isso aí. Nos recifes de corais tem muitas tocas, os animais costumam ficar entre os buracos e as tocas, se esconde, sai para se alimentar e tal, enfim. A gente pensou em uma ilha central, então, tendo circulação. Nessa ilha a gente vai poder colocar alguns corais e a gente também colocou outras rochas pequenas, por quê? Tem alguns corais mais simples para aquários pequenos, são corais chamados pragas, vamos dizer assim. Eles se alastram bastante. A gente colocando eles nessas rochas, eles não vão tomar a rocha central. Exatamente. E aí a gente vai colocar outro tipo de coral nessa rocha central aqui que não se alastra tanto assim para os lados como esses corais que a gente vai colocar nessas rochas separadas. Então esse é o layout, a disposição do substrato e rocha, principalmente no aquário marinho, e a gente está aqui formado um layout bem simples, bem bonito e prático para um aquário nano de iniciantes. E também, ó, complementando o que o Thiago disse, esses corais mais simples são uns corais que se reproduzem muito fácil. Vocês podem começar a tirar mudas desses corais. Com essas mini rochinhas, eles acabam grudando nelas e vocês tiram novas mudas desses corais que vocês têm, criando uma mini fazenda de corais de vocês mesmos. Conseguem produzir mais, né? É isso aí. Beleza, agora que a gente já tá aqui com o nosso aquário meio que pronto aqui, pessoal, a gente vai finalmente tratar a água pro aquário, fazer todo o processo e colocar água nesse aquário. Bora lá? Bora lá. A gente vai fazer e explica pra vocês o que a gente fez. Então, bora lá. É isso aí, então, pessoal, montamos aí, colocamos a água, ele tá aqui embaixo, porque ele vai ficar aqui embaixo, porque ele não vai ficar mais alto, porque senão ele ia tampar a bancada aqui da loja, né? Então, por enquanto, ele vai ficar aqui embaixo aí pra, logisticamente falando, a pessoa conseguir vir aqui, conseguir equilibrar todos os produtos aqui certinho. Vamos lá. A gente fez algumas etapas aí pra colocar essa água. A gente não simplesmente pegou uma água e jogou aqui dentro desse aquário. A primeira etapa a gente fez uma filtragem dessa água, você fez antecipadamente, na verdade, a partir de um
filtro de torneira que se chama deionizador. Tem deionizador e tem o reverso osmose também, que é uma etapa mais que pode colocar. O que é isso, pessoal? Basicamente um filtro que vai eliminar quase tudo que tem na água, minerais e outros elementos aí. E por que a gente costuma fazer isso no aquário marinho? Boa parte das água de torneira que a gente faz, ou ela vem com coisas que não são tão boas assim, ou ela vem também desequilibrada. Então a ideia é eliminar tudo que é possível de coisa ruim aí. E quando a gente coloca um sal de qualidade aí, a gente já repõe todos os minerais aí que os animais precisam. Então a gente coloca na torneira, eu até fiz uma imagem para vocês verem como é que é um deionizador, passa por isso, aí você coloca o sal. Como é que a gente fez para colocar o sal aí nesse galão? A gente colocou por fora, inclusive. Exatamente. Como é que foi esse processo aí? O sal é pesado na proporção de 1 kg para cada 30 litros de água. O sal foi adicionado devagar, né, de uma forma lenta no recipiente, para que a bomba pudesse bater esse sal, para que pudesse diluí-lo, para que a gente pudesse adicionar água no recipiente do aquário. Aí. Não é ideal você colocar direto no aquário sal, porque pode precipitar alguns elementos. O que é precipitar elementos? Tem elementos cálcio, magnésio, carbonatos que são importantes, que acaba acontecendo um processo que ele não consegue mais se diluir na água. Então, o ideal é você pegar um recipiente, colocar a água, deixar batendo essa água e colocar o sal. Se você for fazer a manutenção desse aquário ainda, quer fazer uma TPA que chamam, quer tirar um pouco da água do aquário e repor, o ideal ainda é você pegar um aquecedor e deixar na mesma temperatura da água do aquário também, para não variar quando você colocar. Então foi esse processo aí que a gente fez. A densidade, pessoal, o que é densidade? É a quantidade de sal em relação à quantidade de água. Você usa um refratrômetro, que é o mais comum que você utiliza aí para você medir. Você coloca o olho nele e você consegue ver o nível aí. Então, de 1023 a 1026 é o nível ideal aí para aquário marinho. A gente deixou em 1025 exatamente. Então, a gente colocou a água aqui, deixou rodando aí. Subiu um pouquinho no substrato, sujeira e tal. Isso ao longo do tempo vai decantando, vai caindo e vai para o filtro, outra parte também. Então essa é a nossa água aí, tá preparada aí, rodando aí para aquário marinho. Além disso, a gente também tem um recipiente aqui por trás que a gente colocou uma água e a gente colocou também um termostato. Por que a gente colocou essas duas coisas aí? Então, a água, Thiago, a água que a gente colocou no recipiente, que é o reservatório, é para que quando evaporar a água doce do sistema marinho, ela repõe automaticamente. Então a gente tem aqui, esse aquário ele tem uma caixinha como se fosse uma caixa d'água, onde quando o nível abaixa, essa água doce repõe automaticamente no sistema. Porque o que evapora no aquário marinho é água doce. O sal não evapora, os sais não evaporam, só a água evapora. Exatamente. Se você deixar evaporar muito, o que vai acontecer é que vai aumentar a quantidade, a concentração de sal que tem nessa água. Então quando você tem esse repositor automático de água doce, ele vai repondo aos pouquinhos. Por quê? Vamos supor que evaporou muito e a densidade, em vez de ficar em 25, ficou em 1030. No momento que você repor a água doce rapidamente, vai descer 5 pontos aí e vai causar um impacto nos animais. Então o ideal é sempre você fazer isso aos poucos, principalmente com o repositor de água automático. Tem vários aí no mercado, tem uns que são automáticos, tem esses daqui que você pode colocar no sampo traseiro, é de boia, então isso daí é de menos. E a gente coloca também o termostato para quê? É isso mesmo. Termostato para manter a temperatura da água, que geralmente é entre 26 e 26,5, para você poder ter uma saúde legal dos seus animais no aquário, tanto para corais quanto para peixes. Para termostatos aí chineses, galera, eu recomendo vocês terem em torno de 2 watts por litro. Por quê? O termostato chinês, no geral, fabricado na China, de várias marcas que tem aí, ele não costuma aguentar 1 watt por litro para cidades muito frias. Então coloca uns 2 watts por litro para ter uma... Então num aquário desse, uns 100 watts aí seria aqui a gente colocou um de 100 watts. Legal. Bom, agora vamos colocar a iluminação desse aquário? Vamos embora. Beleza, então, pessoal, colocamos a iluminação aqui. Vocês estão vendo uma área bonita e tal. Que tipo de iluminação a gente coloca em aquário marinho? Falando bem por cima assim, galera, assim, falar de iluminação em aquário marinho dará uns 10 vídeos. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas eu vou falar bem resumidamente. Que tipo de iluminação a gente coloca em aquário marinho? Thiago, geralmente se usa hoje iluminação de LED. Essa luminária é uma luminária de LED. Então, assim, por que o LED? Ele é econômico e atende à necessidade de iluminação que os corais precisam. Então você tem um bom resultado com esse tipo de iluminação. Essas luminárias industrializadas já, que normalmente são importadas, inclusive, da Alemanha, Japão, Itália, esse tipo de coisa, são luminárias que já foram feitos anos de estudo para tentar reproduzir o ambiente natural dos animais. Ou seja, quando o sol nasce lá e bate no oceano, acontecem uns processos aí físicos, inclusive, que a luz que chega nesses corais, nesses animais, chega de uma X forma.
essas luminárias tentam reproduzir a forma que essa iluminação, essa luz chega nesses animais e por isso elas deixam os animais, principalmente corais, muito mais vivos, crescendo, coloridos. Inclusive os corais, a gente já vai falar disso, os corais eles não são plantas, mas eles têm ginoflagelados, chama zooxantelas, que são seres que se comportam como plantas. Exatamente. Fazem a fotossíntese, então é como se o coral estivesse fazendo a fotossíntese, então ele precisa de iluminação, boa parte dos corais. Se fosse um fish only, ou seja, só de peixes, aí uma calha de LED já resolveria. No caso, como a gente vai colocar corais aqui, todo mundo... Sim, galera, é o quem sonho. fala que vai ficar só no peixe... É mentira! Não fica só no peixe, não tem É jeito. verdade, não tem E como a gente vai colocar corais aqui, então a gente coloca uma luminária um pouquinho melhor justamente para controlar bem e conseguir ter corais legais aqui, bonitos nesse aquário, beleza? É isso aí. Beleza, próximos passos. Montamos esse aquário aqui, tá bonitinho, vamos tacar peixe nele já. No, God, please, no! No! Não pode, Por que Thiago. não? A gente precisa primeiro esperar o processo de ciclagem, depois a gente precisa fazer os testes na água, nitrito, nitrato, amônia, para ver como essa água está em relação a esses elementos químicos, para que a gente possa colocar animais sem prejudicar a vida dos animais. É isso aí, a gente acabou de montar esse aquário, o oceano tem quantos anos? Uns bilhões de anos? Bilhõezinhos só. Só uns bilhõezinhos. Faz tempo. Toda a biologia, bactérias e tal que se formou lá, vai começar a se formar e se proliferar nesse aquário. Normalmente, em torno de 30 dias, começa a dar uma pequena estabilizada nisso. Esses parâmetros começam a acontecer nesse aquário. O pessoal utiliza aceleradores de biologia para ajudar a conseguir se formar bactérias mais rapidamente, colocar alimento para essas bactérias também, para elas fixarem. Exato. Mas o ideal é esperar esse tempo, não coloquem animais antes disso, galera. O pessoal às vezes até coloca equipe de limpeza e tal, mas sim, se você não tiver água nem nada, essa equipe de limpeza vai morrer também, porque não vai ter alimentação pra... Não tem Exatamente. alimento. Então, esperem um pouquinho, depois de um tempo vai começar a se formar um pouco de água nesse aquário, porque é um bom sinal que as coisas estão começando a fluir, a fluir nesse aquário. Então aguardem entre 30 a 60 dias, não tem uma regra exata, o ideal é vocês fazerem teste, pelo menos de nitrito e nitrato, para você ver que a amônia virou nitrito e nitrito virou nitrato. E aí depois desse final desse processo, aí você faz uma TPA para remover parte desses nitratos aí que se formaram, porque a bactéria que transforma nitrato em nitrogênio, que some com nitrato, demora mais tempo para se formar nos aquários, em torno de 4 a 6 meses. Como você não vai ter esse tempo aí, você vai ficar ansioso, vai querer colocar animal antes. É verdade. Então a gente faz esse processo aí de TPA que a gente vai mostrar pra vocês quando a gente for colocar os primeiros animais, que vai acontecer num vídeo depois, quando a gente voltar pra cá pra colocar os primeiros animais aí. Tudo certinho aí? Certinho. É isso aí. Certinho. Bom, agora pra finalizar, Jeff, até falando um pouco dos animais que a gente tem aqui na loja, começando com peixes. Que tipo de peixe a gente consegue colocar num sistema como esse aí? Então, Thiago, eu costumo dizer para que os clientes trabalhem dentro da metodologia assim, existem peixes de fundo, existem peixes de meia água e existem peixes de superfície. De fundo você pode colocar gobes, você tem dessa família, você tem alguns pseudocrômicos, mas aí tem algumas particularidades que depois, se o Thiago quiser, a gente comenta mais pra frente. E peixes de meia água, por exemplo, palhaço, você tem, dependendo do tamanho do sistema, esse aqui não é aconselhável, mas você consegue colocar donzelas, são bravas, enfim. De superfície também tem alguns gobes. Então, se você trabalhar com esse parâmetro de peixes de fundo, peixes de meia água e peixes de superfície, você talvez consiga colocar aqui de 4 a 5 peixes tranquilo, sem preocupação com o seu sistema, desde que eles sejam compatíveis, tá, gente? Às vezes algumas espécies são muito territorialistas e brigam demais entre mesmas espécies. Por exemplo, donzelas. Então assim, é um belíssimo animal, mas se você colocar mais de uma no seu aquário, você com certeza vai ter problema em relação a isso. Podem colocar, por exemplo, no caso de palhaço, que é o palhacinho, que é o pessoal básico, né? Daí não pode faltar. Aí de fundo, vocês podem colocar um Yellow Watchman também, o Watchman que também é mais acinzentado. Tem um Glênio aqui, inclusive, que você poderia colocar, mas aí é o aquário um pouquinho mais maturado, que é o nome dele mesmo? Blênio King Midas. King Midas também, só que é um aquário um pouquinho mais maturado. Um pouco mais maturado. E ter travas também no aquário porque ele é um saltador. Para meio também vocês podem colocar Neon Gob, vocês podem colocar algum pseudoclone, mas só um, tipo Friedman ou Sankey ou Springer, que são os três mais tranquilões aí. Mais tranquilos. Ou Índigo também, O Índigo também é bonito. Bem bonitão. Então é isso, pessoal. E peixe que fica mais na superfície teria algum aí. Tem o Scissor Tail, tem o Gob Scissor Tail, que é o mais comum, é o Gob Scissor Tail, muito bonito também. Mas não tem tantos bastante peixes assim em superfície no marinho. Não tem, mas existem, mas a variedade não é tão grande. Mas dá pra se colocar alguns
É isso aí. Muito simples. Alguns invertebrados aí, vamos falar alguns camarões. Primeira equipe de limpeza Sim, clássica, sim. né? A gente pode Então, colocar claro. paguro, snail no geral, niche, turbo snail, que são Exatamente. balezinhas aí que ajudam Exatamente. na limpeza do aquário. Paguro, que é um crustáceo pequenininho crustáceozinho. também, ele gosta de ficar na conchinha lá, troca de concha. Exatamente. Mas pode colocar uns camarões também, camarões Camarão, daria pra o colocar camarão bailarino, geralmente o pessoal coloca camarão bailarino, camarão fantasma, que são o que geralmente se coloca de início no aquário, porque ele já começa a fazer a limpeza dessa microvida que vive, na verdade, e que morre, então ele começa a fazer esse processo já dessa limpeza natural dentro do sistema. Tem um de estalo também, né? Tem um que a gente camarão vai de colocar, estalo. que é um camarão diferente, a gente vai mostrar E é pra um vocês camarão bem bonito. tranquilo de se colocar também, é possível colocar ele num aquário novo, não tem problema. A gente pode colocar talvez uma anêmona também, que de palhaço que gosta também, né? A anêmona tem que ver os parâmetros, Thiago, porque assim, a anêmona ela precisa, ela é muito chata para temperatura, Sim. ela é muito chata para circulação. Se você mora numa cidade mais quente, você tem que colocar ventoinha, não tem jeito. Exatamente. E também não pode deixar baixar a temperatura. Além disso, a circulação também, e a iluminação tem que ser uma iluminação boa, porque a anêmona também vive, a boa parte delas deixa os zooxantelas também, assim como os corais. Exatamente. Depende da anêmona que você... A anêmona, eu digo que é um pouquinho mais complexa, porque existem algumas que andam muito, às vezes você coloca ela num local, ela está em outro. No caso de nano, não tem bomba de circulação, então não tem perigo dela se prender na bomba. Mas em aquários maiores, geralmente tem esse problema, então tem que avaliar bem qual tipo de anêmona. A pessoa recomenda, no geral, BBTs, que são as mais simples. São as mais simples. Principalmente para nano, assim, a anã, que ela não cresce, ela fica pequenininha assim, então ela é um pouco mais tranquila. E esperar uma maturadinha um pouco melhor para não ter problema com o animal, sabe? De ter que ficar lá conferindo. Então eu indicaria isso aí. E para finalizar, corais aí, vamos falar alguns corais simples aí, alguns de uma exigência um pouco mais de início para intermediar um LPS, por exemplo. Vamos falar alguns softs, para quem não sabe, galera, tem 3 principais famílias de corais. Exatamente. Tem os softs, são corais que não tem uma base calcária, são corais mais simples na maioria dos casos, ele é praticamente tecido. Aí tem os corais duros que tem 2 tipos principais, os LPS e os SPS. O que significa, galera? LPS é um coral que tem uma base calcária, tem um osso mesmo embaixo e ele tem pólipos mais longos. Já o SPS tem pólipos mais curtos. Tem alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Vamos começar aí por softs. Que tipo de soft a gente pode colocar nesse aquário? Então, Thiago, o soft você pode colocar assim, alguma coisa um pouco mais simples, dependendo, é claro, pessoal, sempre dependendo do tempo de ciclagem, ok? O que a gente vai fazer aqui, nesse projetinho, é exatamente colocar alguns corais que você não vai ter problema a um determinado tempo. Então você pode colocar Carpet Brown, você consegue colocar Green Star Polypus, você pode colocar Kenya, Xenia, Leather, a Mush, vocês podem colocar Ricordia, enfim, para esse aquário iniciando. Após isso, outros corais um pouco de um nível já médio, né? Depois de um tempo aí que o aquário já está um pouco mais estabilizado, uns 3, 4 meses pelo menos, e você vê que o resto está indo bem, você pode colocar um Hammer, um Frog, Torch. Já seriam corais de um nível de dificuldade um pouquinho maior. Vamos chamar de médio. Um pouquinho maior. Trumpet também. Trumpet, que são os corais que o Thiago falou, que ele tem a base calcária, porém a parte de cima ela solta uns tentáculos. O Torch você tem que tomar cuidado, galera, porque o Torch ele solta mesmo os pólipos e ele pode queimar outros corais. Queima outros corais. Se você for ter Torch, nunca colocar próximo de outros corais. Exatamente, tem que manter uma distância boa. Até os softs, galera, por exemplo, Kenya, ele não solta, mas se ela encostar no coral, ela queima. Então, nunca deixar outros corais muito próximos da Kenya também. Dá um espaçamento, né? Exatamente. Um espaçamento legal. Pesquisem sobre os animais que você vão ter. Exatamente. A gente vai colocar algumas coisas legais aqui, só que é bom vocês pesquisarem. Futuramente, a gente vai ter o curso de aquarismo aí, para alguns sabem, para os não. Vai ter um curso completo, aquarismo de A a Z, aquário marinho de A a Z. Vai ter uma parte aí do módulo dele que vai ser só de animais. Então a gente vai falar sobre a família de peixe, famílias de corais, vai dar todas as recomendações. Enfim, aguardem que vai ter bastante coisa. É isso então, galera, finalizamos aqui, nosso aquarinho tá montado, bonitinho, rodando. Agora vamos pra última etapa aí, que é passar recomendações. Não se esqueçam, inscrito fidelizado, você pode vir até aqui, você ganha 5% de desconto falando que é antes do aquarismo. Já fala aí alguns contatos aí da loja aí, pessoal. Falo sim, pessoal. A Oxygen se localiza na rua Santa Madalena, número 174, Jardim Santa Rita, em Diadema, tá? A loja possui um contato exclusivo de WhatsApp, né? Que o número seria 997750139. Esse contato é direto da loja. Precisarem, tiverem alguma dúvida e quiserem chamar, pode ficar à vontade. A loja também tem lá o canalzinho nosso, um espacinho separado no Instagram, né? Que é @oxygenriff.
tá bom? Então dá uma seguida lá na gente, que vocês precisarem, tiverem dúvida, a gente tá sempre postando alguma coisa lá legal. Se tiverem dúvida, pode chamar. Jack, a gente não, só pra finalizar mesmo, o pessoal sempre pergunta disso, então pra quem não, pra o pessoal não deixar de perguntar, a gente não fez o cálculo certinho porque varia e tudo mais, mas o cara que quer vir aqui montar um Nano, fala uma faixa de preço assim, esse não seja preciso. Quero montar um Nano mais ou menos desse tamanho assim, bonitinho, completinho. Quanto ficaria mais ou menos? Ó, Thiago, vai variar por causa de alguns itens, mas vamos lá, vamos falar desse em específico aqui. O que, na verdade, pessoal, que deixa o aquarismo marinho um pouquinho diferenciado é a luminária e o equipamento skimmer, que o Thiago acho que comentou alguma coisa no vídeo aí. Enfim, hoje é que sairia numa média de 450 a 500 reais mais ou menos, um aquário 50 por 50, já com sistema de caixa de reposição, tá bom, pessoal, de água doce, e já com o lockline, que é o que seria o sistema onde direciona o fluxo de água. Isso aí. Né? Você quer um aquário um pouquinho mais exigente, com um skimmerzinho para ajudar na filtragem, isso é importante, e uma luminária um pouquinho mais parruda, aí o preço só pode até dobrar dependendo. Aí vai, porque aí tem uma gama muito grande de luminárias no mercado, tem as chinesas, tem as que não são chinesas, enfim, aí tem uma tem uma variação muito grande no mercado, onde você pode optar, desde que atenda a necessidade de vocês em relação a corais, né, Thiago? Lembrando sempre. O mais baixo assim, o mais simples seria uns 450, bem mais sofisticado assim, não super, mega, hiper completo, mais sofisticado, já pro cara mais equilibrado, talvez uns 1.500, 2.000. Mais ou menos nessa média. É isso aí. Mais ou menos nessa média. Aí depende muito do que vocês querem, galera. Eu vou começar a falar sempre o seguinte: animais não tem preço, são vidas. Pra mim, vida não tem preço. Sim, então assim, eu prefiro às vezes esperar um pouquinho mais e montar o de 1.500, 2.000, que vai ficar legal, os animais vão ficar legais, do que comprar às vezes o de 500 e às vezes você tem alguns probleminhas, você tem que pagar mais. Mas isso vai de vocês, galera. Muito de opinião pessoal isso, beleza? Mas é legal aqui que tem um preço bacana pra todos os gostos, todas as carteiras aí, galera. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai por aqui. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Aquarismo, no Twitter, que é Aquarismo, e todas as redes sociais da Oxygen Reef Store. Isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado.